Desvendando o destino. 7 poderosas chaves para a libertação em 2024. Ação imediata necessária. A sabedoria das Escrituras nos revela que Deus, em sua infinita misericórdia, nos resgatou das garras das trevas e nos conduziu para o reino de seu amado Filho, Jesus Cristo. Nesse novo domínio, encontramos a redenção, uma promessa sublime de que não estamos mais sujeitos à autoridade tirânica do pecado e das artimanhas de Satanás. Somos agora propriedade de Deus e beneficiários de sua graça e paz abundantes. No entanto, esta transição divina não nos isenta dos combates e assédios do inimigo. A própria Bíblia nos adverte que estamos imersos em uma guerra espiritual de proporções galácticas, travada contra os governantes, autoridades e poderes que habitam nas sombras desta escuridão atual, bem como contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Neste intrigante vídeo, desvendaremos 7 formas pelas quais Deus, em sua majestosa misericórdia, nos liberta dessa guerra. Portanto, não desperdicemos mais tempo e adentremos nessa jornada fascinante. A primeira forma pela qual Deus nos concede libertação é através de sua palavra. Há forças espirituais que resistirão ferozmente até que nos tornemos instruídos nas Sagradas Escrituras. Como nos relata o Evangelho de Mateus 8, versículo 16, ao cair da noite, inúmeros indivíduos possuídos por demônios foram conduzidos a Jesus, que, mediante sua palavra, expulsou esses espíritos malignos e curou todos os enfermos. Certas libertações não requerem necessariamente extensas súplicas, mas sim um sólido conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, as aflições espirituais se dissipam à medida que nos aprofundamos na sabedoria divina, quando a palavra de Deus encontra morada abundante em nossos corações. A segunda via pela qual Deus nos liberta é através da privação. Embora aparente simplicidade, existe uma verdade profunda nesta abordagem. Alguns tipos de libertação somente se materializam quando nos abstemos de certas práticas. Imagine isso como traçar um limite na areia, uma barreira contra os assaltos do inimigo. Esta forma de libertação exige que evitemos tudo o que poderia proporcionar ao maligno uma brecha de entrada. Por exemplo, alguém pode se ver frequentemente enfermo a ponto de hospitalização, sem perceber que a cura definitiva reside em abandonar a ira e o ressentimento. Assim, enquanto perseveramos em guardar rancor, essas enfermidades persistem. O encontro de Jesus com o homem junto ao tanque de Betesda, registrado no Evangelho de João, capítulo 5, é um exemplo dessa realidade. Após a cura, Jesus o adverte a não pecar novamente, para que algo pior não lhe ocorra. Certas fortalezas espirituais só podem ser desmanteladas quando nos abstemos de práticas que as alimentam. A terceira abordagem divina para a libertação é a guerra espiritual. Embora seja verdade que Jesus tenha triunfado sobre o inimigo, isso não significa que Satanás desistiu de nos atacar. De fato, ele persiste, pois não reconhece a autoridade de Cristo sobre nossas vidas e continua a encontrar maneiras de nos afetar. Os apóstolos, Paulo e Pedro, bem como Jesus, nos exortam a permanecer vigilantes e perseverantes na oração. Se Satanás não o está incomodando, é porque você não representa ameaça ou porque já sucumbiu a ele. Um verdadeiro seguidor de Cristo, que está avançando no reino de Deus, atrairá inevitavelmente os ataques do inimigo. Portanto, a guerra espiritual é uma realidade que não podemos ignorar. Jesus nos orientou a permanecer vigilantes e a orar constantemente. Não se trata de ser bom, mas de resistir aos ataques do inimigo e prosseguir com a missão divina de pregar o Evangelho e libertar os cativos. Certamente, continuemos a explorar as profundezas destas 7 chaves para a libertação que Deus generosamente nos concede. Jesus nos dotou com as armas divinas que são incomparavelmente poderosas para demolir as fortalezas espirituais. A Bíblia nos assegura que estas armas não são carnais, mas operam com uma eficácia sobrenatural, manifestando o poder de Deus. No entanto, a Escritura não transmitiria esta verdade se não houvesse um papel a ser desempenhado por nós. Eis a essência das orações de guerra, uma libertação ousada que ocorre quando desafiamos audaciosamente o inimigo e o colocamos em seu devido lugar. A quarta chave para a libertação reside na submissão. Não se trata de derrota, mas de abraçar a vitória por meio da humildade. Para efetuar uma libertação eficaz, é necessário possuir 2 qualidades fundamentais: poder e autoridade.
Como crentes, somos investidos com o poder concedido por Jesus, que nos deu autoridade sobre escorpiões e serpentes. Contudo, o desafio se encontra na autoridade, que emerge quando nos submetemos à soberania de Deus. Os demônios só reconhecerão a nossa autoridade quando estivermos subjugados à autoridade de Cristo. Imagine, por exemplo, ao tentar ordenar que um demônio saia de uma pessoa, ele perguntaria sob cuja autoridade você está agindo. Portanto, alicerçar nossa autoridade em Deus é imperativo para a eficácia na libertação. Assim como o centurião romano, mencionado no capítulo 8 de Mateus, reconheceu sua submissão à autoridade superior, para que Deus manifeste seu poder por nós, precisamos primeiro estar sob sua autoridade. De maneira análoga, nossa própria libertação muitas vezes depende da disposição em nos submeter à autoridade divina. Ao entregarmos nossa vontade a Deus, fechamos a porta para as artimanhas do diabo e desbravamos o caminho em direção à liberdade. A quinta chave da libertação reside na fé. Este tipo de libertação é um testemunho vivo do poder que emana de uma fé inabalável nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias adversas que nos cerquem. É a firmeza que sustentamos, mesmo quando as tempestades rugem, confiando que a luz do sol voltará a brilhar, pois Deus assim prometeu. Refletimos sobre a inspiradora história de Abraão, que, contra todas as probabilidades, acreditou inalteravelmente na promessa de Deus de ser o pai de muitas nações, mesmo quando isso parecia humanamente impossível. Sua fé, firme e inabalável, foi contada como justiça e desencadeou sua própria libertação, tornando-o abençoado e patriarca de nações. A fé não é meramente a crença no que Deus pode fazer, mas a convicção de que Ele certamente cumprirá suas promessas. A sexta chave para a libertação é a obediência. Não se trata apenas de conformidade com regras, mas um compromisso sincero de seguir as diretrizes e mandamentos de Deus. Obediência envolve ouvir a voz suave que sussurra orientação, como uma bússola que guia um navio em mares tempestuosos. Quando seguimos os comandos de Deus com fidelidade, somos conduzidos a um lugar de segurança e libertação. Consideremos o exemplo de Lucas 17, onde 10 leprosos, ao serem instruídos por Jesus a mostrarem-se aos sacerdotes, obedeceram prontamente e foram curados enquanto seguiam o caminho indicado. Essa é uma clara ilustração de como a obediência leva à libertação. Embora pudessem ter questionado a instrução, sua prontidão em obedecer resultou em uma cura milagrosa enquanto seguiam as diretrizes divinas. Finalmente, a sétima e última chave para a libertação é a confissão. As palavras que proferimos não são meros sons que se dissipam no espaço, são veículos poderosos que carregam nossa fé, convicção e autoridade. Quando confessamos a palavra de Deus, estamos mais do que simplesmente recitando versículos, estamos empunhando uma arma divina contra as forças das trevas. A confissão vai além da repetição, é um ato de fé, uma declaração de crença e uma proclamação da verdade que desafia as mentiras do inimigo. Ela nos capacita a permanecer firmes diante da adversidade, equipados com a palavra de Deus, declarando que não serei terreno fértil para as artimanhas do inimigo. Ao considerarmos a icônica história de Davi enfrentando Golias, percebemos que sua confissão audaciosa de fé em Deus foi a chave para sua libertação e vitória. Quando confessamos a palavra de Deus, não estamos apenas direcionando palavras ao vento, estamos direcionando nossa fé e autoridade ao reino espiritual, desafiando as forças que buscam nos oprimir. A confissão é nosso testemunho, nossa proclamação de vitória na batalha contra as forças do mal. Agradeço por acompanhar esta exploração das 7 chaves para a libertação. Se você apreciou este conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal do YouTube e continuar trilhando o caminho com Deus.